Você está alegre de estar na casa de Deus hoje? Não, acho que você não ouviu, eu repito para você. Boa noite, graça e paz, querido. Você está feliz de estar hoje aqui? Amém? Que bom, que bom. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero fazer um pedido hoje a você. Você que pode orar. Você que se compromete. Obrigado, querido. Você que se compromete a orar. Eu queria que você estivesse orando pela vida do meu tio. A gente já tem alguns cultos orando por ele. Ele descobriu um tumor na barriga dele. Ele estava muito fraquinho em casa, precisou ser hospitalizado. E queria que você estivesse orando para que Deus ainda conceda a ele anos de vida nessa terra. Tem um primo meu que está desviado do Evangelho. E assim, a minha oração é que meu tio veja ainda meu primo voltando para a casa do Pai, chegando no altar, rendendo a vida a Jesus e retornando para o Senhor para ele partir para a glória, sabedor de que a família dele serve o Senhor. Então, se você puder, quem pode se comprometer de orar? Sabe, faça uma oração, pelo menos uma vez ao dia, pela vida. Ele é um diácono de uma igreja, diácono Newton Messor. Lembre do nome dele nas suas orações. Também queria pedir que você estivesse orando pela vida da nossa irmã Tatiane. Assim, os dias estão chegando do parto e ela precisa muito das nossas orações. Eu queria que você que levantou a mão e puder orar pela Tatiane também, esteja orando pela vida dela em nome de Jesus. Amém? Olhe para o seu irmão e diz assim: quero ver você orar, hein? Não deixe de orar. Hoje Deus nos deu um presente. Pastorzão está aqui no Rio. Pastor Fábio Coelho, da nossa igreja em Ubá. Eu queria que a gente o recebesse com uma forte salva de palmas. Aonde a gente vai, todo mundo confunde a gente. O pastor Fábio, seu irmão, né? Vocês são casados, você com a pastora Cristiane, ele com a pastora... Na verdade, a pastora é casada com a esposa do pastor Fábio. Nós somos concunhados. E Deus nos deu o privilégio de lutar a mesma guerra junto, que é a batalha da fé. E ele tem feito um trabalho muito bonito ali na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Ele estava aqui em Queimados e foi transferido para lá. E a igreja lá tem vencido, graças a Deus. E eles vão chegar no final desse ano vencendo, porque o Senhor é quem os guarda. Eu já quero adiantar para você, domingo eu adiantei. Eu estou dando assim doses homeopáticas para você, sabe, não dar dor de barriga. Domingo eu falei que a gente vai ter um trabalho no asilo, em Sepetiba. Você vai ter a oportunidade de adotar um idoso. Levar um leite de rosa, um biscoito maisena, um produto de higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, sabonete. Eles têm a pele fica muito ressecada por causa da idade. Você pode levar um hidratante. Cada um de nós vamos adotar um em oração e em amor pela vida de cada um deles. Pelo menos uma vez ao mês nós vamos lá nesse asilo e vamos fazer culto. Pastor, o senhor vai? Vou com a maior alegria. Vou levar meu violão e vou cantar para os velhinhos lá e vou trazer de alguma maneira alento o coração deles. Alguns, os filhos deixaram lá, pagam, mas não é suficiente. A comida não é suficiente. Sabe, o cuidado com a fralda não é suficiente. A expressão de um abraço. E eu quero dizer que você vai envelhecer, irmão. Glória a Deus. Olha para o novinho, para a novinha que está do seu lado e diz assim: você vai envelhecer, santo. E a Bíblia diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe, irmão. Assim, eu já falei no domingo aqui que eu vou morrer bacana. Os anjos vão vir, eu vou falar que chegaram, vou dar um beijo nela, vou despedir, vou fechar o olhinho e vou embora, irmão. Mas escuta, tem alguns idosos que o processo não é assim. Às vezes ficam doentes, ficam acamados, passando por algum tipo de necessidade. E assim, eu já pedi a Deus que o meu fim seja assim. Mas assim, a Manu e a Raquel já sabem já que vão ter que cuidar do pai. Não me coloca no SASE não, irmão. Vão ter que cuidar do papai delas. Amém? E a gente também vai fazer esse ano, pelo menos 3 vezes, nós vamos até o Ubá. A gente vai pegar o nosso carrinho, ou a gente vai alugar uma van
e a gente vai fazer um sábado missionário. Vamos bater de porta em porta na casa dos mineiros, falando de Jesus para ele, sabe? E à noite a gente vai ter um cultão na igreja do pastor Fábio, e pelo menos 3 vezes nesse ano de 2022, eu já falei com ele, nós vamos para lá, para Ubá, para a gente servir a nossa igreja lá em Ubá e ver o reino de Deus se estabelecer. Amém? Quem vai com o seu carro aí? Aleluia. Então vamos orar pelo pastor Fábio, vamos abençoá-lo. Ele está aqui resolvendo assuntos profissionais e nos deu a honra de estar aqui hoje. Eu queria que você estendesse sua mão direita para cá. Vamos honrar esse homem de Deus, abençoando ele. Você pode abrir sua boca e liberar palavras de bênção sobre ele, sobre a pastora Alessandra, sobre o Samuel, sobre a Rafaela, sobre o Sansão, sobre a igreja que está lá em Ubá. Estenda a sua voz agora, levante sua voz, estenda a sua mão direita, profetize bênção sobre a vida desse homem. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor. Recebemos esse homem de Deus como profeta nessa casa. E te pedimos que a boca do teu filho seja como a pena de um hábil escritor. E que da boca do teu servo saiam palavras de vida. Palavras de vida eterna, meu Deus. Usa teu filho com muito poder, com muita graça, com muita unção. E, ó Deus, que as nossas vidas sejam edificadas pela mensagem que o Senhor já colocou no coração desse homem de Deus. Abençoe a obra de Deus ali em Ubá. Jesus, que as mãos do teu filho estejam habilitadas para prosperar naquele território. E que a igreja da Aliança em Ubá, ó Deus, seja uma igreja relevante naquele bairro. Seja uma igreja relevante naquele local, Senhor. E faça o nome de Jesus ser conhecido naquela cidade. Para que todos saibam, vejam e considerem que a mão do Senhor é quem tem feito todas essas coisas. Nós oramos abençoando a vida do pastor Fábio, de sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda bem forte o nome do Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja, boa noite. Tome seu lugar. Muita satisfação, prazer e alegria de voltar a essa casa que eu costumo dizer que é a minha casa. Amém? E eu queria aqui manifestar assim uma grande revelação que Deus tem nos dado nesses dias ali em Ubá. E eu falei, Senhor, é tanta coisa que o Senhor tem feito. Deus tem restaurado famílias ali naquele lugar. Eu costumo dizer que para algumas pessoas mais íntimas, eu os considero meus íntimos, amém? Amém. Eu quero revelar aqui que nós já tivemos 3 igrejas ali nesses 6 para 7 meses. A gente chegou ali, tinha umas pessoas remanescentes de uma outra igreja, ficaram ali por volta de um mês e meio, foram embora. E teve dias de eu fazer culto lá, só eu e minha família e mais um, que a gente, desde o primeiro dia que a gente chegou lá, era o rejeitado da rua, do bairro, era a família mais rejeitada. Mas a gente decidiu levar o amor de Jesus, e aonde as pessoas veem nojo, a gente vê potencial de sobrepujar toda aquela dificuldade e a glória de Deus aparecer na vida daquela pessoa. E você vai entender, guarde esse nome, Reinaldo. Eles chegaram, quando a gente chegou lá, ele não entendia por que eu tinha saído daqui do Rio de Janeiro e tinha ido para lá. E mais ou menos entre setembro e outubro, nós tivemos uma segunda leva de pessoas na igreja, que aí eu posso dizer que foram os curiosos. Quem é esse pastor do Rio de Janeiro que está aí? Não, vamos lá conferir. Só que junto com esses curiosos também foram os rebeldes. E aí já teve rebelde lá naquele meio, pastor Júlio. Já teve gente esquisita, saindo bonito na foto com a gente, mas depois saindo feio da foto e da igreja. E agora a gente está com uma igreja. Meu Deus, quanta alegria que aquela meninada tem trazido para o meu coração. A gente está com uma igreja viva, uma igreja de pessoas que estão sedentas por Jesus, sedentas para entender o que quer dizer João 3,16. Eu quero dizer para você que nós não podemos ficar presos
ao nosso conhecimento. E o que eu vim falar aqui, não vim falar nada que você deva seguir diferente do que o pastor Júnior pregue. Eu vim dizer aqui coisas que experiências que nós temos vivido naquele lugar, e que muitas vezes nós achamos que porque nós conhecemos alguma coisa de Deus, da letra, ou do entendimento, porque você tem, de repente, o conhecimento de gramática, aí você acha que isso te habilita para algumas coisas. E eu não estou jogando indireta para ninguém, entenda bem, é Deus que está falando com você nessa noite. Então, apenas dê ouvido à voz do Senhor. Mas eu quero dizer assim, com muita alegria, como é interessante ter pessoas que querem aprender João 3,16. O tamanho do amor de Deus. Pessoas que querem entender por que alguém me fez uma pergunta uma vez. Pastor, eu já sei. O senhor sabe por que Deus teve que mandar Jesus? Eu achei aquilo interessante, porque era a pessoa assim, que eu poderia menos esperar. Eu falei, por quê? Então fale a sua versão. Porque Deus fez o Adão já grande, formado, então ele tinha tudo para dar errado. Mas aí ele fez Jesus um bebê, tinha tudo para dar certo. Eu falei, deve ter alguma lógica isso aí, né? tinha que nascer neném, para vocês entenderem como está mexendo com eles, entender o amor de Deus. Tem gente que ainda me pergunta, por que o senhor... Não, pastor, a gente está vivendo um tempo tão bom, o senhor vai embora? E eu falei, não começa a falar com essa pergunta, que já me fizeram isso uma vez, eu fui embora. Eu não quero ir embora, mas eu quero que você entenda que independente do tempo que a gente vai estar vivendo aqui, a gente precisa viver o tempo não daquilo que a gente já conhece, mas daquilo que a gente vai descobrir em Deus. Tem situações que às vezes a gente imagina, e quando a gente, de forma presunçosa, e eu estou falando, eu sou o primeiro aqui, de maneira presunçosa, algum irmão às vezes está pregando, está evangelizando alguém, a gente está mais como juiz do que como intercessor. A gente está mais para ser avalista. Não, quero ver se ele vai errar algum versículo. Quero ver se ele vai dizer que o ladrão está no paraíso hoje, ou se vai estar no futuro, porque os irmãos dormem ou não dormem, que o apóstolo Paulo... Isso é balé, isso é besteira. O mais importante é que a gente some forças sempre para poder estar intercedendo para que o amor de Deus seja propagado. E como a gente tem visto pessoas sofrendo porque não entendem do amor de Deus. E às vezes eu tenho chorado, entrado, fechado a porta do meu quarto, às vezes eu sinto, sim, eu não vou mentir, muitas vezes nós sentimos falta. A nossa alma é carente eu costumo dizer, de pele. E quando a gente está longe da família, longe das pessoas que amamos, a gente sente mais de perto também a dor daqueles que Deus nos deu agora para nós amarmos. Guarde isso. Às vezes Deus te leva para lugares para você parar de ficar sentindo conforto e passar a sentir a dor que Ele tem no coração do pecador. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Colossenses capítulo 1. A partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus. Acharam, amém? Misericórdia? Misericordinha? Oh, meu Deus, vamos lá. Colossenses, fica antes de Tessalonicenses. O pessoal fala que é o Apocalipse paulino. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 3. Acho que o menino da mídia já está salvando quem não abriu ainda, hein? Vamos lá. Colossenses 1, 3. Eu dei bom testemunho dele, ele está fazendo por onde? Meu Deus. Diz assim a palavra de Deus, amém? Oh, meu Deus, tem pouco amém. Deve ter mais gente perdida ainda aí. É o tempo que eu estou bebendo água, você abre a Bíblia. Glória a Deus. Colossenses 1, verso 3. Glória a Deus. Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada aonde? Nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Diga junto comigo agora o restante: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, ratificados com toda a fortaleza, confirmada essa fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade e gozo. Só até aí por enquanto, só até o verso 11. Deus tem trazido para aquele lugar uma vontade tremenda de que pessoas possam simplesmente... Ali a gente tem influência do catolicismo muito forte como raiz daquele lugar, a base daquele lugar. A gente tem raízes, eu não sei se você tem suas raízes religiosas na Igreja Católica, eu não vou entrar no mérito, mas eles têm toda a questão da moral, do costume, da família, da boa fama, a tradição, tem tudo isso, igualzinho a gente. E a gente está num contexto em que pessoas que têm toda essa base não têm dinheiro para se deslocar até as grandes paróquias da cidade. E é nesse contexto que eu vejo como Deus, de forma estratégica, nos enviou para aquele lugar. A gente tem hoje meninos... Eu tenho um menino lá, 9 anos, o nome dele é Guilherme, gente. Pensa que o menino, ele, toda vez que eu vou abrir a igreja, se eu for trocar alguma coisa na igreja, pegar algum objeto na igreja, cuidar da igreja, ele sai correndo atrás de mim, e quando chega na porta da igreja, ele fala assim: oi, pastor, mó bochechão. Tenho a vontade de apertar aquela bochecha, mas eu imagino que todos devem ter, então eu me seguro. E aí ele, todas as vezes, ele sempre me alegra com um sorriso, dizer: oi, pastor, você vai fazer culto? Ele quer saber qualquer hora que vai ter culto na igreja. E aí vai passando o tempo, e ele é uma dos nossos lá, que os pais têm origem na fé católica. E encontra um pouco de resistência em conseguir ir à igreja, porque ele, afinal de contas, só tem 9 anos. Mas quando a gente faz evento lá, ele está lá com a irmã dele, tem a idade de Samuel, 13 anos. Ele fica numa alegria. E essa semana ele me encheu de um gozo celestial. Porque começamos então a fazer as quartas-feiras, não mais a quarta da aliança, porque a gente percebeu que o povo estava sentindo o peso disso. E embora a quarta seja cultos até mais cheios do que os domingos, Deus nos deu a estratégia de fazermos algo que fosse leve. Então a gente diminuiu as cadeiras na igreja. Adolescente não precisa sentar, não. Descobri esse detalhe, tá, pastor João? Adolescente não precisa de banco. Banco é uma tentação para adolescente. A gente fica em pé o culto todo, a gente já quarentão, a gente fica em pé o culto todo, por que eles não ficam? Tirei um pouco de cadeira e falei: agora você tem leveza para dançar no Espírito, para bailar na presença de Deus. E a gente começou então a escola da adoração. E a gente está fazendo algo que eles estão com vontade, porque antes essa igreja que eu estou agora, quando chegava lá, ficava assim, olhando e querendo descobrir o que o pastor estava inventando no altar. Para eles era até lá na frente, que lá não tem nem característica de palco. É o mesmo plano. Uma sala que cabe em 27 pessoas, já sentindo muito calor. E eles ficavam olhando. E eu percebi que eles estavam olhando não porque eles estavam sem graça, mas porque eles estavam com curiosidade, porque eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Então o Espírito Santo de Deus me deu a estratégia: tira as cadeiras. Bota eles para dançar, para pular, para adorar a Deus. E começamos então a fazer dessa forma. E nessa quarta-feira esse menino estava
tão feliz, ele cantou, gritou, e eu falei, dá brado de júbilo, eu tô doido, e gritou que estava doido, estava uma alegria tão incessante. E aí quando eu fui falar um pouquinho da palavra, eu perguntei, quem é Jesus para você? Foi essa palavra que a gente leu agora, que a gente não vai ler mais um pouquinho, foi porque eu preguei lá. E quando o alimento é bom, a gente tem que levar ele para todo mundo comer, amém? É verdade, amém. Quando aquele menino ouviu essa palavra, essa pergunta, quem é Jesus para você? Não esqueça, a base dele é católica, apostólica romana. Ele deu um grito, saltou do banco e falou assim, Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu amor. Eu falei, Jesus já está entendendo tudo agora, esse povo. Só precisa entender isso. As pessoas precisam entender de forma simples quem é Jesus. Sabe que eu fiz questão que você lesse comigo, que nós precisamos, o apóstolo Paulo, eu quero lembrar aqui, que a igreja dos Colossenses não foi uma igreja que ele começou, foi Epáfras, ele fala, fiel ministro. Não foi ele quem iniciou essa igreja, mas esse Epáfras era o cara também da aliança do apóstolo Paulo, e ele então transmite boas novas. Sabe o que é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu estou transmitindo boas novas do Evangelho para você. Hebreus 2, verso 12, diz que na congregação dos justos a gente tem que anunciar as boas obras do Senhor, sabe para quem? Para os nossos irmãos. A gente se fortalece aqui dentro, a gente recebe o bom alimento aqui dentro, para poder a gente fazer a diferença lá fora. E o que Deus, então, permitiu com que acontecesse naquele contexto na igreja de Colossenses é que o Epáfras começou a falar de como eles eram generosos e abundantes no amor. Eles eram bons, e eu quero lembrar que aquela igreja em Colossos, ela sofreu uma influência muito forte da cultura helênica, dos gregos, e sofria também uma grande imposição de idolatria de Roma. Então, para alguns naquele lugar, conhecer Jesus era só mais um. Já vamos botar mais um no pacote. A gente já adora tantos deuses, bota mais um. Só que Epáfras não fala do problema que estava sendo enfrentado só ali, ele fala principalmente de como eles eram bons no amor, como eles eram bons para poder falar de Jesus. Agora, aqui está a pérola de todo esse texto. Paulo, quando escuta isso, ele sente uma necessidade muito grande, ele é incentivado, ele é motivado a fazer uma coisa. Quem reparou isso no texto? Orar. Eu vou orar ainda mais para que vocês sejam... Orar pelo quê? Para que a igreja prospere, para que a igreja cresça, que vá mais gente para a igreja, para que vocês cresçam ainda mais no quê? No conhecimento. E sabe, quando eu cheguei ali, irmãos, eu falei para você guardar o nome Reinaldo, não falei? Esse homem chegou na igreja num dia, a esposa dele catava papelão. Note o verbo, está no passado, catava papelão, glória a Deus. E ela parou um dia na porta da igreja, no dia de domingo. Eu falei que teve 3 igrejas, não foi? A primeira foi dos remanescentes, da outra igreja. E ela foi no dia dos remanescentes ainda, já estava já para ir embora, já aquela galera. E ela foi lá em cima para avisar que o carro de um deles estava com o vidro aberto. E ele bêbado, pensa o cara que anda para lá, mas para cá, bêbado, mas completamente bêbado, num estágio assim que se realmente eu e você olhássemos, a gente ia substituir o texto que ninguém se agradou de Jesus na cruz lá em Isaías 53 e ia botar o Reinaldo. Ninguém se agradaria dele, eu brinco isso com ele. Cara, você chegou na igreja muito mal na foto. E eu falo isso, sabe, é algum peso de glória, de amor e de amizade que hoje eu tenho com aquele homem. Falei, cara, a Bíblia fala que eu olhava para Jesus, não via nele beleza nem formosura, você estava pior do que aquele texto. Estava ruim. Quando ele chegou na igreja, irmãos, pensa na portaria alguém que bebeu tanto que o cheiro estava aqui dentro já. Rapidamente se propagou. E lá é uma sala pequena, o pastor Júnior já tem, sabe como é que é? Tem 3,5 metros de largura. Não é muita coisa. 4,5 metros, perdão, de largura. E quando ele chegou, ele foi atrás da mulher dele, e a mulher dele foi fazer a boa ação de mandar, então, o dono do carro ir lá embaixo, que afinal de contas, num lugar, numa terra que não passa ninguém na rua, mas era perigoso ficar com o vidro aberto, vai ver que podia entrar algum escorpião. Mas escute,
Mesmo assim, eles entram e aí eu falei assim, não, você entra agora e fica à vontade aqui, senta aqui. E aí tinha umas pessoas que usavam um perfume mais diferenciado, que não era o que ele estava usando. Quando ele entrou e sentou, as pessoas começaram a olhar uns para os outros para ver. Foi você, né? Está com a mão amarela. E aí entrou a família. Daqui a pouco começou os filhos a brincar ali e o pessoal olhando. E eu falei assim, as crianças, delas é o reino dos céus. Então deixa as crianças à vontade. Mas eles estavam fazendo uma bagunça diferente, gente. Pensa naquele bem pimenta da tua família. Agora bota isso assim, pimenta mexicana. Eles estavam lá na unção mexicana da pimenta. E eles estavam de uma forma que acabou o culto. E eu preguei de uma palavra que era sobre reconciliação, mas não era. Vocês gostam, né? A unção mexicana. E aí eles participaram daquela palavra, só da palavra. E ele, com o olho assim, parecia personagem Chico Anísio, um olho meio aberto, aí ele trocava, cansava muito, trocava o outro. Eu gosto muito de brincar com ele, porque a gente tem um amor hoje, se eu posso dizer, com toda a propriedade, ele vai ser um futuro Epáfras. Sabe, aquele homem chegou e ficou interrompendo 5 vezes durante o culto. Eu estou falando 5, foi pouco. Mas deixa eu falar. Eu falei, não, aguenta aí. Segura aí no azeite aí. No azeite, não vai beber mais nada. Bebe só azeite, não vai beber mais nada. E ele rindo, ele ria para mim. E aquele homem, então, em determinado momento, disse para mim, pastor, eu quero entender por que eu sei que eu vou ser pastor. Eu falei, segura a onda, que a visão não é para esses dias, não é para daqui a muitos dias. Calma aí, homem. E ele ouviu e acabou o culto, irmão. Antes de acabar o culto, eu fiz uma oração e antes da oração, a única coisa que o Espírito Santo de Deus falava comigo era, chama ele. E eu, com o meu conhecimento, com o nosso padrão, você chamaria um bêbado para receber Jesus? Fala a verdade, crente. Não seja hipócrita como eu fui naquele dia, não. Eu não chamaria. Porque, afinal de contas, o bêbado ele está inconsciente, ele não pode receber Jesus. Amém? É o que a gente aprendeu, né? É o nosso conhecimento. Mas Deus me levou para ali para me dar mais conhecimento, não é da terra, é do céu. E aí, aquele homem, então, eu rejeitei, e o Espírito Santo deu uma chacoalhada dentro de mim, como há muito tempo eu não tomava uma chacoalhada daquela. Não foi você que pregou, fui eu. Chama ele. E aquela voz gritou aqui do meu lado. Eu falei, vem você aqui. Vem você aqui, Reinaldo. E ele veio, irmãos. E o homem é bruto. O homem é forte. Ele não é muito grandão, não. Ele é musculoso, mas ele tem uma força física impressionante. E ele, quando ele foi dobrar o joelho para receber Jesus, eu perguntei, rapaz, você está entendendo o que eu estou falando? Que eu estava com a raiva de ter tomado grito no ouvido. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou. O que você veio fazer aqui hoje? Eu não sei. Eu falei, então o que você veio fazer aqui hoje? Você quer Jesus na tua vida? Eu preciso dele. Eu falei, então esse homem está entendendo mesmo. E aí eu joguei por terra todo o meu conhecimento e fiz aquilo que a gente é ensinado a fazer por Jesus. E aquele homem dobrou o joelho e parecia que ia quebrar o chão. Botou a mão para o alto, repetiu a oração da fé e depois ele falou assim, eu nunca mais quero deixar Jesus. Eu abracei ele no estado que ele estava, dei uns beijos nele, que eu tenho um negócio comigo, eu te vejo, eu vou te dar um beijo. Eu dei um beijo nele. E assim, eu confesso que quase que eu fiquei alcoolizado naquela hora. Mas o beijo valeu, porque ele não ficou arrepiado, ele chorou de emoção. A esposa dele olhou e ficou impressionada, que ela é uma mulher maravilhosa, do nosso amor. Ela é filha de índio. Então ela tem umas expressões assim, meio tupinambá, sei lá se é guarani, não sei qual é a tribo. Eu sei que ela tem umas expressões, ela ficou olhando assim, desconfiada, olhou, vê se você agora toma jeito. E até então a gente não sabia da história. E aquela família, eles estavam a ponto de se separarem, já tinha dado polícia, a polícia deu um piau nele, ele levou ele de uma igreja distante, que lá a polícia costuma fazer isso.
camarada bate na mulher ou ele desrespeita, a polícia vai, tira o agressor dentro de casa, faz um carinho, troca uma conversa assim, fala, nunca mais você vai fazer isso, tá bom? Senão da próxima vez, é desse jeito que você está imaginando mesmo. E ele chegou, só que a conversa gerou nele 3 dentes quebrados, ele ficou todo arrebentado, só por causa da conversa. E largaram ele do outro lado da cidade. Gente, estou falando que o bar é 40 vezes maior do que Nilópolis. Deixaram ele do outro lado da cidade, num pastor lá. E é um pastor que já parece que é amigo da polícia, ou é alguém influente, que aí ele simplesmente, o policial falou, mas o que aconteceu com ele? Ele foi atropelado. Ele foi atropelado, a gente vai deixar ele aqui com o senhor. Mas não é melhor levar... Não, a gente vai deixar com o senhor, que ele foi atropelado, o senhor se vira aí. E aí então o pastor levou ele, até ficou com pena, levou ele para o bairro. E a mulher não queria receber ele em casa, e aí marcou uma terça-feira à noite. O primeiro gabinete que eu tive foi com um homem que tinha muitos problemas na alma, mas foi a primeira alma que Deus nos deu. E conversando ali no gabinete, ele falou toda a vida dele, conversei com ele, orientei. E aí a pastora Alessandra entrou em ação para poder fazer o lado feminino da coisa. Conversou a semana toda, no outro domingo a mulher recebeu ele em casa, eles renovaram as juras de amor um pelo outro, foram na igreja e ele falou para mim assim, pastor, o que eu tenho que fazer agora para poder manter minha família feliz? Eu falei, você vai passar a ficar longe daquilo que te destrói e vai ficar perto de quem te ama. A gente te ama. Essa igreja te ama, Reinaldo. Essa igreja foi aberta aqui, essa porta de salvação. Você viu que você entrou por uma porta de salvação? Esse lugar te ama, a gente é apaixonado por você. Mas como que eu não te conheço? Não sei, o negócio é esquisito, mas eu vou te dizer que é o sangue que foi derramado há 2000 anos atrás, está valendo ainda hoje para nos unir. Eu só posso te explicar isso. E dia após dia a gente vai fazendo o seguinte, a gente enfia o amor à força dentro do outro. Você me atura, eu vou falar umas verdades para você, você escuta. E se você estiver chateado, você briga comigo, que eu vou te amar assim mesmo. E desde então, aquele homem, todas as vezes que tem algum desafio na igreja, para encurtar um pouco a história, porque a gente ainda precisa falar de um detalhe. A gente conseguiu, graças a Deus, colocar o telhado lá. A gente não tinha cobertura na área do templo, mas Deus falou comigo, eu fazendo contas que eu ia cortar o altar, ia fazer aquilo outro, e Deus falou assim, arranca fora esse altar. E eu fiquei de novo, a gente é bobo, né? Fala a verdade. Deus já te dá a experiência, mas a gente às vezes ainda é trouxa de querer debater. Falei, Senhor, mas não tem dinheiro para nada nas igrejas. Não tem dinheiro para nada. Eles dão oferta felizes da vida. Eles chegam lá, R$2. Estão felizes da vida, porque adolescentes não trabalham, eles fazem um TikTok, sei lá, esse negócio aí pega R$2, ganha aquele negócio, bota lá, pensa. E eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Eu não vou ficar fazendo obra aqui, não. Estou cansado de ficar fazendo obra. E Deus só falou assim, esse altar eu não quero mais. Faz um novo. Mas eu não quero nada desse altar. E eu fui na igreja e parei de frente para o altar, irmão. Sozinho eu fui para a igreja. Parei, olhei, aí Deus me fez ver daquele profeta que deixou a terra dele, foi lá só para profetizar contra o altar. E ali eu fiquei chocado comigo mesmo da minha incredulidade. Eu falei, Senhor, vai ser difícil, não tenho mais força física para quebrar esse negócio, mas alguém vai ter que quebrar isso. E orei, irmãos. E aí uma pessoa aparece na minha casa à noite, porque ele é assim, ele toca o interfone na minha casa, sou eu. Todo mundo já sabe que é o Reinaldo. E a pastora, até a Rafinha fala, é teu discípulo amado. E eu desço. Aí ele está daquele jeito depois do trabalho, que ele é mecânico a diesel. E ele chega lá com a galocha dele e fala assim, pastor, eu preciso da tua ajuda, eu estou parando de beber, graças a Deus. Estou bebendo bem menos, mas estou lutando contra isso, está difícil, eu preciso da sua ajuda. Falei, me arruma uma ocupação, alguma coisa que eu possa quebrar, destruir. Eu falei, glória!
falei, eis que te digo, varão, assim diz o Senhor. Eu falei, vamos lá na igreja. Cheguei lá na igreja, ele olhou. Falei, tem coragem para fazer isso? Qualquer coisa. Eu falei, então vamos quebrar esse altar. Quando? Hoje? Eu falei, agora, vamos lá em casa, vou pegar. Eu falei, calma aí, cara. Isso é 9 horas da noite, não vai dar para fazer barulho agora. Amanhã a gente volta e começa. Irmãos, ele arrumou uma sexta-feira que parece sábado e domingo junto. E ele joga aquele negócio lá atrás que parece que vai quebrar a coluna dele, mas ele deixa cair o pé. E quebrou 15 centímetros de concreto puro. E foi começando a quebrar a laje, eu fui dando orientações para ele, e ele foi quebrando, já tirou a casca toda. Para nossa surpresa agora tem um barro lá socado, 58 centímetros de barro socado lá, e a gente vai ter que cortar aquele barro para poder tirar, mas ele já fez toda aquela quebradeira. Mas o detalhe maior é que ele passava a noite lá em casa, depois de um dia de trabalho, e falava assim, vamos trabalhar na igreja? Vamos lá. E quando chegou lá, ô pastor, você é doido. Eu falei, mais doido é você que está fazendo essa quebradeira aí, cara. Tu está me chamando de doido? Por quê? Não, pastor, você é doido. Porque o senhor falou uma coisa que eu jamais esqueci. Eu falei, o que, Reinaldo? O senhor falou para eu nunca deixar de andar com o senhor, e o que o senhor precisasse era para eu estar junto. O senhor não precisa quebrar esse altar? Eu vou quebrar ele todinho para o senhor. E vai ser a minha oferta para Deus, para eu parar de beber. Sabe, irmãos, tem coisa que o dinheiro não te proporciona. E não é o Mastercard, não, que eu estou falando. Eu estou falando que a obra de Deus proporciona momentos maravilhosos, que a gente vai guardar na memória, que a gente vai levar isso para a eternidade, que Jesus vai trazer à memória, vai trazer à tona tudo aquilo que a gente fez, e aí Ele vai dar a recompensa. A salvação, é a melhor coisa da nossa vida, você está livre do inferno, amém? E só isso aí já seria uma glória. Mas Deus quer mais, Ele quer dar presentes para o seu povo. Sabe, e presentes só vão acontecer, só vai ser dado. O maior presente é o que o apóstolo Paulo deseja para esse povo. Ore, e é isso que Deus tocou no meu coração para falar para a igreja nessa noite, pastor Júnior. Devemos orar para que o conhecimento de Deus traga libertação. Eu peguei o Evangelho de João e todos os dias, até mudarem os hábitos deles, todos os dias ele ia na minha garagem. Maria do Carmo teve uma vez lá, ela viu isso. Eu descia para ler o Evangelho de João com ele. Pastor, eu não vou conseguir ler não, porque eu bebo. Então está bom, você vai beber da água viva. A mulher samaritana pediu para Jesus, você vai tomar da água viva, não da aguardente. Vai lá em casa que a gente vai sentar na garagem. E assim, não tinha condições de subir com ele para minha casa, porque ele tinha que ficar na garagem. Acho que você já entendeu por quê. Mas a gente lia ali a Bíblia. E quando acabava de ler a Bíblia, ele falou, agora o que eu tenho que fazer? Agora vamos orar. E ele ficou apaixonado quando ele está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquela noite ele tinha ido lá em casa e falou assim, pastor, eu não estou conseguindo parar de beber, pastor. Ele desesperado, gente, chorando. É triste ver a luta de uma pessoa contra o alcoolismo. Mas ele desesperado, ele falou assim, pastor, por favor, faz alguma coisa, bota a mão na minha cabeça, tira isso de mim, arranca isso de mim. Tira isso, pastor, que eu não quero fazer mal para a minha família, eu estou fazendo mal para mim, eu faço mal para o Senhor, eu minto para o Senhor. E ele começou a falar coisas, irmãos. E eu olhei para ele e falei com Deus, e Deus falou para mim que não tinha demônio nenhum dentro dele. O que faltava para ele era conhecimento. Eu falei, Reinaldo, a gente não faz enxuga-gelo. Não adianta eu repreender o demônio. Ele não está em você, ele está no ambiente te cercando para te levar ao erro. A Bíblia fala uma coisa claramente, sujeitai-vos à potente mão de Deus. E quando a gente imagina a mão de Deus, pela palavra mão, personificar algo de Deus, a gente imagina que é Deus fazendo assim, né? Não é você lendo a Bíblia, é você orando. Isso é você submeter à potente mão de Deus. É a hora de você, de repente, quando deu uma topada, puxa a vida, você falar, Senhor, tem misericórdia. É a gente mudar o nosso linguajar, é a gente mudar a nossa forma de olhar as pessoas.
Isso é você sujeitar a potente mão de Deus. A consequência é você vai ter força para fazer como Jesus fez. Resistir ao diabo. E ele vai fugir da gente. A Bíblia só manda a gente fugir da aparência do mal. É isso que você tem que fugir. E eu tratei exatamente isso com ele naquela noite. Falei, foge da aparência do mal. Para de ir no bar rapidinho só para dar um cumprimento para o colega. Você está flertando com o mal. Você não está fugindo da aparência do mal. Não vou beber, mas chega ali e bebe. Não faça isso, querido. Faz o seguinte, basta aqui na minha casa. Eu vim aqui para te ajudar a vencer esse mal. Irmãos, teve um dia que é doido, mas os loucos vão herdar o reino. Amém? Ele chegou em casa às 9h40 da noite. Falei, cara, o que está fazendo aqui? Tua mulher está te esperando. Eu vim aqui porque o senhor falou. Se eu fizesse besteira, passasse no botequim, eu vim aqui falar com o senhor. Falei, não falei isso. Eu falei, antes de ir no botequim, você passa aqui. Você entendeu errado. Amanhã você vai passar aqui e não vai passar no botequim. Ele falou, tá bom, então, o senhor me perdoa? Pode botar a mão na minha cabeça? Eu falei, não, vamos orar e vamos ler a Bíblia. Queridos, eles estão tristes porque essa quinta-feira eu não vou estar lá para fazer o estudo bíblico. Estão apaixonados pela leitura bíblica. Pastor Alessandra acorda de manhã e antes do Sansão fazer o expediente dele, ela faz o dela, e ela liga, fez um grupo no Instagram, olha só a estratégia. E ela falou, meninas, mandar ler a Bíblia, vocês não vão ler, vocês vão me ver ler a Bíblia. Acordar de manhã cedo nas férias e vamos ler a Bíblia juntas. E aí ela manda toda aquela floreada, toda que a mulherada gosta aí de borboletinha, aqueles negócios, bota lá ela com a borboleta, batom, ela bota um arquinho, faz o negócio todo lá e a meninada fica apaixonada. E agora, depois de encontrar com a pastora Alessandra, elas falam assim, vou falar um texto que o senhor não sabe. E às vezes não é verdade que elas falam umas coisas lá, que Deus revela para elas de manhã, e eu sou enriquecido com isso. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala de uma coisa que a gente falou, entendimento espiritual, a gente leu aqui juntos, amém? Mas ele também está falando sobre entendimento, e eu fui pesquisar, ele está falando sobre inteligência espiritual. Hoje em dia a gente tem pessoas falando de modo muito eloquente sobre inteligência emocional. A gente tem até um pastorzão famoso no nosso meio, que eu não preciso falar o nome dele, mas você sabe quem é, que fala sobre inteligência emocional melhor do que muita gente lá fora. Glória a Deus pela vida dele. Mas o apóstolo Paulo, ele não é um coach, ele simplesmente fala de inteligência espiritual. E aí ele depois não se contém, agora eu preciso que você abra a Bíblia de novo, é no mesmo capítulo. E você vai entender aonde Deus quer chegar no teu coração. Verso 13, aí ele começa a se empolgar, porque primeiro ele está dizendo que ele vai orar para que eles tenham conhecimento. Só que aí eu vou ver o apóstolo Paulo falar de algo tremendo. Verso 13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, ou a remissão, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, o que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto no céu. A vós também que outrora eram estranhos, inimigos de Deus. Aonde, gente? Meu Deus, no entendimento, pelas vossas obras más. Eu quero, antes de nós avançarmos ao verso 26 e 27, eu quero dar só uma pausa aqui, eu tenho tempo ainda? Eu quero só dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, ele fala que vai orar por aquela comunidade, ele vai orar por aquela igreja,
Mas ele diz o seguinte: tomara que Deus encha vocês do conhecimento. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, pastor Júnior. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele começa a dizer, e aí eu lembro dele, dois fatos. Jesus primeiro declarando: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou, amém? E ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele vê o próprio Jesus, amém? E aí ele se reporta, na minha cabeça eu só consigo ver o apóstolo Paulo desejando que aquela igreja fosse liberta de tudo que pudesse ser de influência negativa, ainda que porventura houvesse. Porque ele começa a dizer aquilo, Cristo que ele conhece, não da letra, mas da experiência que ele tem. Ele é a imagem do Deus invisível, ele viu Jesus, e ele lembrou que Jesus disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. As nossas experiências precisam edificar e serem colocadas, queridos, para fora. A gente precisa falar de quem é Jesus. Escuta, lembra do menininho Guilherme? Eu perguntei: quem é Jesus para você? Ele é o meu Salvador, Ele é o meu amor. Sabe o que o mundo está precisando mais ouvir da gente? Quem é Jesus em nós? Eu não posso falar que, querido, você precisa receber Jesus. Não, a gente não precisa fazer isso. Pastor, isso é uma heresia que o senhor está falando. Calma. Preciso falar, a nossa mensagem é: olha, você precisa do Jesus que fez o que fez na minha vida. Sabe o que ele fez? Ele me salvou. E ele vai salvar você também. Sabe, eu preciso te dizer que tudo que começou, eu descobri algo maravilhoso. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Você começa a descobrir o sentido de você estar hoje nessa casa. Você começa a descobrir o sentido de você ter acordado de manhã, abrir os olhos e poder dar glória a Deus, dobrar teu joelho. Você começa a descobrir o sentido prático do Evangelho. O Evangelho não pode ser um lugar ou algo que seja diferente do que de fato ser boas novas. E as boas notícias não é o William Bonner, seja lá quem for, lê lá no telão o que aconteceu, que ele não viveu nada daquilo, ele só está transmitindo informação. O que Deus deseja de cada um de nós não é transmitirmos informações, é transmitirmos as nossas experiências com Cristo. Sabe por quê? Versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto em seus santos, em quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu fiz uma pequena enquete lá e descobri que nenhum jovem que estava começando a caminhar com a gente tinha nenhum objetivo na vida. Tem gente que às vezes está perto de você, do teu lado aí na igreja, e não tem um sonho, não tem um objetivo. Onde é que você vai chegar? O que você está fazendo hoje para poder amanhã você... Nada. Eu levanto cedo, vou para a escola. A gente come a merenda 9h30 da manhã, a comida gostosa da escola, melhorou. E aí, meio-dia, a gente vai para casa, tira um cochilo, 2h da tarde, a gente fica assim, sim. Aí eu pego o telefone, vai para o TikTok. E aí, você vai fazer depois o que na sua vida? Não sei, pastor. Quando a gente terminar o estudo, a gente casa. Você está rindo. Você está rindo, né, jovem? Jovem carioca. Você está rindo, né? Pois é sério. 100% das respostas foram essas. E assim, por mais que seja, talvez a forma que eu transmiti seja engraçada, o conteúdo disso não tem graça nenhuma. Sabe o que isso significa? Eles estão precisando da esperança que está em nós. Cristo em nós é a esperança de uma glória a ser revelada para eles. Eu agora já tenho pessoas lá que estão dizendo o seguinte: pastor, daqui a uns 5 anos o senhor fica tranquilo, porque quando eu estiver na polícia, eu vou fazer... O Felipe Moço passou lá? O Bill passou lá? Não. Mas por que dizer? Não, porque o senhor falou, eu fiz uma mini palestra com eles e eles falaram
Uns começaram com sonhos. Começou a despertar nele, sabe o que é o potencial do que Cristo pode fazer na vida dele, gente. Ah, ser salvo é bom pra caramba, é ou não é? É ou não é? Mas ser salvo com uma vida frutificando é melhor ainda. O que o apóstolo Paulo fala? Precisa crescer no conhecimento para dar o que? Fruto. A gente precisa manifestar a graça de Deus. E muitas vezes a gente acha que as pessoas já ouviram falar da igreja da graça até. É tanta graça que tem até igreja da graça. Pô. É fácil falar da graça de Deus. É fácil falar do favor imerecido. Mas ei, mostre-se. Mostre-se que você não era merecedor do que você tem hoje. De tantas dificuldades, tantas lutas, irmã. Eu estou falando de luta aqui. É aquilo que eu falei, eu vim aqui para trazer boas notícias como Epáfras. Você acha que eu não tenho minhas lutas, minhas perseguições, não? Já fui lá, virei o pastor pegador de geral lá, por um mês. Mesmo com isso aqui, ó. Mesmo com a pochete. Mas a ponto do rapaz do sacolão falar assim para mim: tem certeza que aquela mulher não é a sua esposa? Eu falei: homem, deixa eu te falar aqui, a nossa conduta fala mais alto do que qualquer coisa. Você tem me visto passar aqui com a pastora Alessandra levar meus filhos para a escola. Eu só vou contar isso, tá? Não vou contar demais nada, porque o meu objetivo é falar das boas novas. Mas você vai entender por que eu vou contar dessa luta. E quando ele me interpelou pela segunda, foi a segunda vez que você está me perguntando a mesma coisa. Eu quero te dizer: em quem você decidir acreditar é o que vai dar fruto na sua vida. Se você acreditar numa mentira, você vai ter frutos de mentira, vai colher isso. Se você acreditar na verdade, mas o Senhor está falando a verdade, eu sei que o Senhor está falando a verdade. Eu falei: então basta, acabou esse assunto. A minha esposa é a pastora Alessandra, a mulher mais linda do Rio de Janeiro, que eu trouxe para ser a mais linda de Ubá. Mas, não, assim, desculpe, você é casado, ele foi ficando sem graça, aquela coisa sem graça do mineiro. E, irmãos, eu sei do seguinte: o homem nunca pisou na igreja, mas todas as vezes que eu entro no sacolão dele, eu falo que a paz de Cristo esteja nesse lugar. Como é que você está? Tudo bem? E mineiro é meio calado, eu sou falante pra caramba, eu cumprimento todo mundo. E o Samuel às vezes fica passando: pai, você fala, o cara nem falou contigo. O problema é dele que não falou. E daí que não falou? Perdeu tempo foi ele, eu não. Ele ficou com a minha voz no ouvido dele. Vai ter o dia que eu vou falar assim: Jesus te salva, ele vai lembrar da minha voz, porque ele é uma ovelha que está perdida e eu vou resgatar esse homem aí. É assim que eu tenho feito. E aí nesse dia, irmãos, Samuel estava junto comigo lá, porque Deus é bom. Deus mostra o testemunho para ele testemunhar. E aí aquele homem que tinha perguntado aquela vez se eu era realmente marido da minha mulher, se não era da outra lá, e aquela outra foi uma rebelde, glória a Deus que ela foi embora. Dou glória a Deus. Eu fui no dia seguinte, fiz igual o nosso apóstolo faz. Juntei, fiz um café, já fiz uns 4 cafés lá para poder celebrar os rebeldes indo embora. E escuta, aquele... É sério, Márcio. Aquele homem simplesmente falou assim: o senhor está precisando de alguma coisa lá? Eu falei: a gente precisa de muitas coisas lá. Se você tiver material elétrico, alguma coisa assim que possa servir, sobrando, aí ele deixou eu fazer a compra e do lado de fora ele me deu um valor de R$100. Falou: pastor, eu estou entregando aqui a sua oferta para o senhor fazer alguma coisa lá na igreja. E eu falei assim: a gente só entrega valores naquilo que a gente acredita. Então hoje você está me dizendo que você acredita em mim. Você está entendendo? Você está entendendo por que eu tive que te contar dessa luta? Porque ela tem um peso de glória. Hoje, quando eu entro naquele sacolão lá, as pessoas podem estar conversando, mas quando eu entro, ele para tudo. Ele desligou o telefone outro dia só para poder vir apertar minha mão e falar comigo. Sabe por quê? As pessoas passam a conhecer o Cristo que você serve. Não é o Cristo que a igreja católica, ou evangélica, ou sei lá quem vai falar, é o Cristo que você vive, o Cristo que vive dentro de você, que você vive com Ele, porque o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo com Ele. Não adianta você falar que Deus é amor, tá? Não, Deus é o meu amor, cara.
Você não tem noção quem é Jesus. Se você quiser, eu começo a falar de Jesus para você agora, não do que você já ouviu dizer, mas do testemunho que eu tenho para contar para você quem é Jesus. E a gente está ensinando ali, dia após dia, a falarmos quem é Jesus em nós. O apóstolo Paulo acaba de dizer para mim e para você: Cristo em nós é a esperança de uma glória. Eu acho que tem gente que ainda continua pensando que Cristo em nós é a esperança da glória, que o dia que morrer vai para a glória. Meu Deus, que pensamento raso. Cristo em nós é a esperança de uma glória a ser revelada na criação de Deus. Cristo em nós é a esperança da salvação de almas. Cristo em nós, irmãos, é a esperança da manifestação do amor de Deus para restaurar famílias. Hoje nós temos 2 famílias lá restauradas por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Você acha que a gente, quando começou tudo, a gente começou falando, não, porque vamos abrir aqui em Gênesis, porque eu vou dizer, não! A gente começou mostrando a paixão, o amor que nós já temos dentro de nós por aquela alma. Em poucos meses, irmãos, Deus já nos deu 11 pessoas que nós vamos batizar agora no dia 30. Tem gente que está chateado que eu tive que transferir do dia 23 para o dia 30. Tem gente que ficou, pastor, poxa vida, por que você transferiu? Poxa, eu estou assim ansiosa para me batizar. Falei, glória a Deus, mantenha a tua ansiedade aí. Fica mais ansioso, a gente convida mais gente para estar aqui no dia, vendo você livre da tua ansiedade, descendo as águas. Sabe o que é isso, irmãos? É a expressão do amor que o mundo está esperando ver. Eles procuram, tem gente que está procurando na droga o amor que não vai achar. Tem gente que vai procurar na má companhia o amor que não vai achar. O amor que eles precisam ver já está dentro de mim e de você. O amor de Deus já está dentro de cada um de nós. Será que você pode ser grato a Jesus porque você já tem o amor dele dentro de você? Será que hoje você pode ser grato, no mínimo grato, e ser fortalecido com essa mensagem para você amanhã não passar mais a falar, eu vou falar do Jesus da Bíblia, não, eu vou falar o Jesus da minha vida. Isso é agir com inteligência espiritual. Não adianta a gente conhecer. O pastor pode botar você para ler a Bíblia toda no ano. Bom demais isso, para você. Para a tua vida é bom. Mas tem outros que estão precisando já da bondade que já está dentro de você, querido. A igreja de Colossenses, eu poderia falar muito mais aqui, eu vou encerrar. Ela tinha muitos problemas, como eu dei uma pincelada para você, sobre a questão de idolatria, de imposição do Império Romano. Mas o que Paulo mais destaca logo nesse início é a informação que o Epáfras tem para entregar para ele, que há uma igreja viva e amorosa. E sabe, quando eu vejo vocês pela internet, quando eu falo com alguns irmãos, eu vejo uma igreja viva e amorosa. E eu me espelho muito para que a gente possa ter em Ubá uma igreja viva e amorosa. Mas uma igreja viva e amorosa é uma comunidade, não de pessoas perfeitas, mas dos imperfeitos que são cheios do amor de Deus. Porque Deus não olha a perfeição para colocar o amor dele, Ele olha a tua imperfeição mesmo. Sabe, eu queria agora encerrar dizendo exatamente isso. Às vezes a gente escuta uma palavra e a gente se acha distante daquela palavra. Querido, pelo amor de Deus, rompa com isso nessa noite. O que Deus falou para você aqui é porque Ele quer te trazer mais para perto da palavra dEle. Ele quer te trazer mais para perto de uma realidade em que você vai se alegrar de dar frutos para Ele. Pastor Júnior, será que você pode ficar de pé? Será que você pode, nessa noite, deixar... a igreja de Colossenses, ela era uma igreja que tinha imperfeições. Nós temos imperfeições, mas, queridos, o conhecimento do amor de Deus é tudo para que a igreja avance.
não é apenas a correção dos nossos defeitos, senão o mérito é nosso. E o mérito nunca foi nosso. O mérito é do Senhor Jesus, que decidiu amar a cada um de nós e a tantos outros. Tem gente que está precisando ouvir você falar do Jesus que você tem dentro de você. Tem gente presa, esperando ouvir que você foi liberto. Tem gente sofrendo com vício, porque precisa da sua ajuda, não para apenas impor a mão e repreender um demônio, um espírito imundo, mas para colocar a verdade que liberta. Tem gente precisando de Cristo. É o Cristo que eu e você temos. Sabe, eu quero nesse momento pedir que você... Eu vou chamar você ao altar para a gente fazer a oração. E vai ser uma oração muito específica para que você possa hoje, não apenas... Tem gente que, Deus já falou comigo, tem gente que vai precisar se retratar com Ele. Faça isso. A palavra não foi para te empurrar para fora, ela foi para te trazer para dentro. Então faça isso. O segundo tipo de pessoa que tem que vir aqui na frente são aqueles que querem se comprometer. Jesus, eu estava ensinando Jesus errado. Ah, meu Deus, hoje eu ouvi essa palavra, eu quero ensinar o Cristo certo, o Cristo que Tu é para mim. E nisso depende de você mergulhar ainda mais na palavra do conhecimento. Isso depende de você mergulhar ainda mais, de negar-se a si mesmo. Escuta, negar a si mesmo dói, mas jamais será comparada à dor que Ele sofreu na cruz por mim e por você. Nem da do jardim de Getsêmani, que Ele chegou a transpirar e a chorar lágrimas de sangue. Eu quero te perguntar, alguma vez você chorou sangue? Alguma vez você transpirou sangue? Então você nunca sentiu uma dor de renúncia. E Cristo nem está te convidando a que você possa suar ou chorar sangue. Ele está te convidando apenas nessa noite a você assumir uma posição que você tem, guerreiro, guerreira em Cristo. Anunciar o Cristo que você serve. Isso é o comprometimento que cada um de nós temos com a sua causa. Eu falei aqui que a gente só investe valor naquilo que a gente acredita. Você vai investir a tua vida hoje no Evangelho? Você pode investir hoje a tua vida para viver uma vida com Cristo, amarrado com Ele? Para que, sabe, aqui está a pastora Cristiane. Talvez não todos conhecem a pastora Cristiane. Mas se eu quisesse apresentar, eu tinha que estar aqui perto dela, assim, para dizer: essa aqui é a pastora Cristiane. Você está entendendo como é que você tem que anunciar Cristo? Nossa, esse aqui é Cristo. Ele está dentro de mim. Ele vai estar dentro de você. Vem ao altar, querido. Feche seus olhos, vem ao altar. Eu quero dizer... É melhor que você sinta a dor de ter que se arrepender, de provocar uma mudança nessa noite, do que você observar pessoas sentirem dor e simplesmente a gente no conforto da nossa casa dizer: tadinho dele, tadinho dela. Eu queria muito que você nessa noite sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
nosso Paizinho, querido Deus, querido Senhor. Oh Deus, a gente está tão feliz, Pai, por um lado, porque temos tanto já do Senhor depositado em nós. Ó Deus, as riquezas da glória deste mistério estão sendo um pouco mais reveladas em nossas vidas nessa noite. Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, Deus, como é bom, Pai querido, ver filhos e filhas, ó Deus, motivados, Pai, não apenas pela Tua palavra, mas por tudo que o Senhor já tem colocado dentro de nós. Ó Deus, assumimos uma postura diferente daqui por diante. Pai, aqueles, Pai, que estão se reconciliando contigo, ó Deus, que por tanto tempo sentiram a sua própria dor e ficaram se achando coitadinhos, vitimizados pelas coisas da vida, às vezes achando, esperando coisas do Senhor para si mesmo. Mas, ó Deus, o quanto que nós entregamos a Ti é o tanto também que o Senhor vai nos dar. E, ó Deus, estamos nos comprometendo com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, abraçarmos a Tua causa, a vivermos, meu Deus, um tempo, Pai, em que, ó Deus, é o prazer e a alegria de apresentarmos o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nos salvou, o Senhor que é a esperança da glória que essa criação está aguardando. Oh Deus, eu quero te pedir, Pai, que sobre os teus filhos nessa noite venha uma unção para fortalecer, ó Deus, a convicção, Pai, no conhecimento do amor de Deus, a convicção, Pai, no conhecimento, Pai querido, dos testemunhos, de não ouvirmos daquilo que outros irmãos viveram, mas das nossas experiências. Ó Deus, que o Teu Espírito possa ministrar, Pai querido, sobre cada vida aqui nessa noite, novos encontros, nova experiência com a Tua palavra, novas experiências com o louvor, novas experiências, meu Deus, na comunhão, novas experiências, ó Deus, no dobrar o joelho, novas experiências em oração. Fala, ó Deus, com o Teu povo, Pai, que esse momento, meu Deus, seja um momento, Pai, não apenas, a Tua palavra diz, ó Deus, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, Pai querido, a gente quer estar pertinho do Senhor nesse altar, nessa noite. A gente está quebrantando o nosso coração para ficar perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, possa encher, meu Deus, cada alma aqui nessa noite. Ó Deus, encher, Pai querido, a mente, Pai, o coração, ó Deus, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para manifestar como riqueza de glória. Ó Deus, seja nos nossos vizinhos, na nossa rua, Senhor. Tem gente, Pai, que vê simplesmente a gente colocar a Bíblia e ir para a igreja. Ah, Pai querido, a gente não quer ter uma boa reputação apenas. Nós que precisamos mostrar que nós não carregamos apenas a Bíblia, mas a gente carrega Cristo em nós, a esperança da glória. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa palavra, Pai, possa mover, meu Deus, os Teus filhos de fé em fé, em glória, Pai, a cada dia, ó Deus, como o Senhor tem feito, Pai querido, com a minha vida. Não são as nossas dificuldades que medem o tamanho do Teu amor por nós, mas é o tanto que a gente acredita e confia que a gente está servindo ao único Deus vivo e todo-poderoso. Em nome de Jesus, Pai, dá, meu Deus, a Tua bênção a todo o Teu povo. Dá, meu Deus, alegria, Pai, aquele que precisa ter a alegria da salvação restituída. Eu profetizo nessa noite restituição de alegria da salvação. Que a salvação, o conhecimento e o entendimento da salvação gere na tua vida, meu irmão, a motivação necessária para você sair falando que você vive uma vida com Cristo. Servimos ao Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia está dentro de nós. Servimos a um Deus todo-poderoso que pode mudar o mundo inteiro, porque já começou a mudar em nós. Assim, Pai, nós oramos, dando glória ao Senhor, dando graças a Ti, porque o Senhor nessa noite tocou no nosso coração, restaurou a nossa saúde espiritual. E, ó Deus, nós vamos marchar, ó Deus, para vencermos
para destronarmos Satanás de onde ele estiver alojado. Se ele estiver no meio do nosso caminho, ele vai ser destronado, já está sendo destronado nessa noite em nome de Jesus. No nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa fazer, Pai, com que os teus filhos vivam dias, meu Deus, de testemunhos de poder na tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Oh, meu Deus, é Ele quem faz a maravilhosa obra. É Ele quem faz essa maravilhosíssima obra. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Você pode erguer sua voz e dizer: tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Obrigada, pastor, glória a Deus. Sem demora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas 29, versículo 10 ao 14. Amém, misericórdia, misericordinha. Vai dizer assim, ó: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há na terra, nos céus, é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu santo e glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Amém? Momentos de dízimos e oferta. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, né? Você separa, que nós já vamos orar. Nós podemos observar aqui, né, nesse momento aqui tão glorioso na vida de Davi, um momento onde ele pôde experimentar da glória de Deus na área financeira. Um momento em que ele pôde ver, né, o agir de Deus, o mover de Deus. Ali o povo estava ofertando, e quando ele olha aquelas ofertas vindo dele, vindo do seu povo, ele olha para ele e ele fala: meu Deus, mas quem sou eu? Quem é o meu povo? Mas tudo veio de ti, e é das tuas mãos que nós entregamos. E eu tenho profetizado nesse tempo, né, em que tenho ministrado aqui nesse altar, que Deus vai trazer uma prosperidade financeira na nossa vida exagerada. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nesse ano de novo começo, Deus vai abrir portas que Ele jamais
abriu na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus mudando a sua sorte, mudando a sua história, fazendo coisas que você nem imagina. Davi, ele estava vivendo esse momento, e ele olha para aquelas ofertas, ele olha para ele: quem sou eu? Quem é meu povo? Eu não sou nada, mas tudo é do Senhor. Então, riquezas, glória, honra, força, tudo vem de Deus. Se Deus decidir honrar, se Deus decidir que Ele vai virar uma chave na sua vida, Ele vai virar, e quem vai impedir? Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Mas para isso nós precisamos andar e caminhar dentro dos princípios do Senhor. Davi, nós podemos observar na sua palavra, na palavra de Deus, que ele era um homem de princípios. Ele não quebrava seus princípios. Mesmo em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores, ele não quebrava princípios. Não quebre princípios na sua vida. Tema ao Senhor, ande em fidelidade a Deus, seja grato ao Senhor em todo tempo, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Nesta igreja, eu tenho profetizado, Deus vai fazer coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração, na mente humana. A palavra de Deus fala que é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, são coisas que Deus está preparando para cada um de nós. Que possamos andar em fidelidade, em aliança com o Senhor. Vamos orar então. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você vai estar colocando diante de Deus. Mas se você trouxe... se você levante as suas mãos, talvez você fale: eu não tenho uma semente em espécie. Mas você tem a sua vida no altar, você tem o seu serviço na casa de Deus, você tem a sua vida para entregar, sabe? Tem seus votos, sua aliança. Faça uma oração ao Senhor nessa noite, nesse momento de entrega, nesse momento de oferta, de dízimos, de renovo de aliança na presença do Senhor. Faça votos. Nós podemos observar na Bíblia homens que fizeram votos diante do Senhor, e Deus operou, e Deus fez milagres, e Deus fez o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu quero que você ore. Deus, nesta hora aqui está a tua igreja. Senhor, nós queremos levantar a nossa mão, nossas mãos diante de Ti. Nós queremos apresentar a nossa vida financeira, Senhor. Ó Pai, a estatística que o mês de janeiro é sempre o mês mais difícil, Senhor, mas nós não estamos debaixo desse céu. Nós estamos debaixo do seu céu, Deus. Ó Pai, e nos teus céus, a tua palavra fala que tu abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Eu quero profetizar que neste mês de janeiro, Pai, os teus filhos vão viver bênçãos sem medidas na sua vida financeira. Pai, eu quero profetizar e declarar, Senhor, promessas se cumprindo, conquistas. Deus, eu quero declarar tesouros escondidos, o sobrenatural do Senhor. Pai, novos começos, portas, sonhos, projetos. Deus, nós colocamos diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, vira uma chave na nossa vida financeira, muda a nossa sorte. Traz conquistas para a tua igreja, ó Deus, para o teu povo, em nome de Jesus, porque como Davi disse, riquezas e honra pertencem ao Senhor. Ó Deus, e basta uma palavra do Senhor e a nossa sorte é mudada. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Ó Pai, entregamos diante de Ti, porque tudo é teu, Senhor. Aquilo que estamos trazendo nesse altar, Senhor, ó Pai, aquilo que entregamos ao Senhor não é nosso, mas veio do Senhor, Deus. É das tuas próprias mãos que nós estamos devolvendo, Senhor, como gratidão. Que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa multiplicar e nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém, queridos. Fique de pé, por favor. Nós vamos encerrar orando. Você foi abençoado hoje? Deus abençoe a sua vida, irmão. Que bom, que bom. Que bom ver a Elisa aqui. Deus abençoe, querida. Que bom ver o Mateus aqui também. Deus abençoe. Que bom. Amor, aproveita e entrega ela o diploma dela. Oi, Elisa, você pode vir aqui? A gente quer entregar o seu diploma, que você é capaz. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Elisa. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Olhe para o vizinho e diz assim: você é capaz de sair daqui e falar do amor de Jesus para alguém. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar, encerrar o nosso culto. Quero agradecer o pastor Fábio. Que palavra abençoada, homem de Deus. Deus abençoe, tá? Que você volte para o bar e a obra das tuas mãos prospere naquele lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus? Está com o teu coração fervendo para orar? Então vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado. Te agradeço pela vida dos teus filhos e filhas que vieram essa terça-feira. Alguns ficaram parados por causa da chuva, outros ficaram parados devido ao desânimo, outros por uma série de outras coisas, mas teus filhos chegaram aqui. Eu quero louvar o teu nome por isso. Ó Deus, nós vamos sair daqui com essa mensagem. Ó Deus, nós vamos pregar do amor que Jesus fez na nossa vida. Não, ó Deus, algo histórico, algo que a gente ouviu de alguém dizer, não, mas o amor de Deus que está no nosso coração, que transformou a nossa vida, transformou a nossa casa, transformou a nossa família e vai fazer coisas lindas ainda na nossa família, nessa igreja, nesse lugar, esse ano. Nós queremos sair daqui e ser, ó Deus, propagadores de boa notícia. Leva-nos em paz, guardados pela tua boa mão. Abençoe a vida do pastor Fábio, de toda a família da igreja da Aliança em Ubá, ó Deus, em nome de Jesus. E que o teu grande amor, a graça de Jesus o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, tua casa, tua família e toda a igreja espalhada pela face da terra, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Não vai embora sem dar um abraço em pelo menos 3 irmãos e dizer que